Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar o Segundo Reinado, de 1840 a 1889, um dos períodos mais cobrados na ESA porque envolve organização política do Império, economia cafeeira, política externa no prata, abolição e a crise final, que leva à proclamação da República. Vamos começar pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil viveu o período regencial, com grande instabilidade e revoltas. Para tentar estabilizar o país e fortalecer a autoridade central, articulou-se o golpe da maioridade, em 1840, quando Dom Pedro II, ainda adolescente, foi declarado maior de idade e assumiu o trono. A ideia era simples: com o imperador governando, o império teria mais unidade política e mais força para controlar as províncias. Agora, panorama político-partidário do Segundo Império. Os dois grandes grupos foram liberais e conservadores. É importante entender que não eram partidos modernos como hoje, mas organizações de elites com disputa por poder. Ambos defendiam a monarquia, a ordem social, ou por muito tempo, a manutenção da escravidão. A diferença principal aparecia em grau e forma. Conservadores tendiam a defender maior centralização e ordem. Liberais costumavam defender mais autonomia provincial e reformas administrativas, mas sempre dentro do quadro imperial. As rivalidades iniciais aparecem logo depois da maioridade, com disputas de poder e alternância de gabinetes. Em 1842 ocorreram as revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais, como reação à perda de espaço político e ao avanço de medidas centralizadoras. Foram derrotadas, e isso reforçou a autoridade do governo central. Mais adiante surge a chamada política de conciliação, associada à década de 1850, buscando reduzir o confronto entre liberais e conservadores e garantir estabilidade institucional. A ideia era compor gabinetes e reduzir o clima de guerra política para manter governabilidade. Na prática, essa conciliação preservou a estrutura social e fortaleceu a continuidade do regime. Entrando no parlamentarismo brasileiro. Em 1847, instituiu-se o cargo de presidente do Conselho de Ministros e o Império adotou um modelo parlamentarista próprio, conhecido como parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque, no parlamentarismo clássico, o chefe de Estado tem papel mais simbólico e o governo depende do parlamento. No Brasil, o imperador, com o poder moderador, tinha capacidade de nomear e demitir gabinetes e dissolver a Câmara, influenciando diretamente a política. Então o sistema funcionava, mas com forte intervenção do monarca, o que é central para entender o funcionamento político do Segundo Reinado. Agora, economia e sociedade cafeeiras. O café se tornou o grande motor econômico do Império, especialmente a partir da metade do século XIX. Primeiro, com destaque para o Vale do Paraíba, depois com grande expansão no Oeste Paulista. O café gera capital, dinamiza portos e comércio, impulsiona ferrovias, amplia crédito e fortalece uma elite agrária poderosa, os barões do café. Essa elite passa a ter influência política enorme, financiando projetos, pressionando governos e organizando interesses regionais. Ao mesmo tempo, o café está ligado ao trabalho escravizado por grande parte do período. Mais tarde, a imigração europeia como alternativa de mão de obra. A breve era Mauá aparece como tentativa de modernização econômica. Irineu Evangelista de Souza, o barão e depois visconde de Mauá, representa o esforço de industrialização, investimentos em bancos, estaleiros, ferrovias e iluminação urbana, sobretudo nas décadas de 1850 e 1860. É breve porque o Brasil ainda era dominado por uma estrutura agrária e exportadora, com pouca proteção à indústria e forte dependência do comércio externo. Mesmo assim, Mauá é símbolo de modernização e de iniciativas empresariais no Império. Agora, política externa, que a ESA cobra muito. O Segundo Reinado atua fortemente na região do Prata para defender fronteiras, comércio e influência regional. A campanha contra Oribe e Rosas,
no início da década de 1850, envolve a participação do Brasil contra forças que ameaçavam o equilíbrio na região, resultando na derrota de Rosas e reorganização política no Prata. A ideia central é que o Brasil buscava evitar a formação de um poder regional hostil e manter estabilidade nas áreas fronteiriças. A questão Christie, na década de 1860, foi um conflito diplomático com a Inglaterra, envolvendo incidentes e exigências britânicas ao governo brasileiro. O Brasil rompeu relações diplomáticas por um período, o que mostra tensões apesar do peso econômico britânico no século XIX. A campanha contra a Guerra, no Uruguai, em 1864, está ligada à instabilidade uruguaia e a interesses de fronteira, e ela se conecta diretamente ao início da Guerra da Tríplice Aliança. A Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, colocou o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Foi o maior conflito da América do Sul no século XIX, com enorme custo humano e financeiro. Para a prova, é essencial entender que a guerra mobilizou o exército, ampliou seu prestígio e sua consciência corporativa, e isso vai pesar na crise do Império depois. O Comando de Caxias é um ponto clássico. O Duque de Caxias assumiu em fase decisiva e conduziu campanhas vitoriosas, reorganizando tropas e logística, o que consolidou sua imagem como grande comandante militar do Império. Agora, imigração europeia. Com o fim do tráfico transatlântico de escravizados, proibido a partir de 1850, e com o avanço do debate abolicionista, cresce a busca por mão de obra livre. A imigração, sobretudo para São Paulo, se expande, com diferentes modelos de trabalho, até se consolidar o colonato em muitas fazendas de café. A imigração se conecta diretamente ao projeto de expansão do café no Oeste Paulista e à transição do trabalho escravo para o trabalho livre, ainda que com conflito e exploração. A abolição da escravatura foi um processo gradual e político. Passa por marcos legais que enfraquecem o sistema até chegar à Lei Áurea em 1888. A abolição, embora represente uma conquista histórica, não veio acompanhada de políticas amplas de integração social e econômica dos libertos, e também produziu ruptura com setores escravistas que sustentavam a monarquia. Por fim, a crise do Império e a proclamação da República. Aqui você precisa ligar várias questões. A questão religiosa, na década de 1870, envolve conflito entre o Estado imperial e a Igreja, principalmente sobre autoridade e disciplina interna, gerando atritos com setores católicos. O republicanismo cresce, com destaque para o Manifesto Republicano de 1870 e a formação de clubes e imprensa republicana, sobretudo em São Paulo e no Rio. A questão militar se intensifica após a Guerra do Paraguai, com o exército mais politizado, reivindicando autonomia e prestígio, e entrando em choque com o poder civil e com o imperador. O positivismo influencia parte dos militares e intelectuais, defendendo ordem, progresso e reorganização institucional. Somando insatisfações de elites, tensões com a Igreja, fortalecimento do exército e desgaste político, o regime monárquico perde apoio. Em 15 de novembro de 1889 ocorre a proclamação da República, liderada por militares, encerrando o Segundo Reinado. Resumo para a ESA. O Segundo Reinado começa com o golpe da maioridade para estabilizar o país. Politicamente, há liberais e conservadores, revoltas de 1842, conciliação e um parlamentarismo controlado pelo poder moderador. Economicamente, o café domina, Mauá simboliza modernização limitada, e a imigração cresce como mão de obra. Na política externa, o Império atua no Prata, enfrenta a questão Christie e entra na Guerra da Tríplice Aliança, com destaque para Caxias. No final, abolição e crises religiosa, militar e republicana, com influência do positivismo, levam à queda do Império e à República em 1889.